Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário, com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um processo que está começando já, né? Processo eleitoral, né? E houve muitas mudanças nas regras do jogo. Como é que se tiram os candidatos? Como é que se financiam os candidatos? Como é que atua a rede social nisso tudo? E como é que você vai ter uma eleição limpa, honesta, capaz de representar os desejos do cidadão brasileiro? Para tratar disso, nós convidamos duas pessoas especialistas na área, que eu vou apresentar agora para vocês. Eu quero apresentar a Vânia Siciliano Aieta. Muito obrigado, Vânia, por estar aqui com a gente. Obrigada, Silvio. A Vânia é pós-doutora em Direito Constitucional pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e pela PUC do Rio de Janeiro. É professora do programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da UERJ, colaboradora das escolas judiciárias eleitorais, dos TREs e do TSE, Tribunais Regionais Eleitorais e Tribunal Superior Eleitoral. Presidente da Comissão de Direito Constitucional e membro da Comissão de Direito Eleitoral da Justiça Eleitoral da OAB, Rio de Janeiro. É membro da Comissão de Direito Eleitoral do Conselho Federal da OAB também. Presidente da Escola Superior de Direito Eleitoral. Membro fundadora da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político e membro do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral. Portanto, nós temos uma especialista em eleições. Quero também apresentar para vocês o Luiz Fernando Pereira. Ele é doutor em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Paraná. Muito obrigado, Luiz Fernando, por estar aqui com a gente também. É um prazer tê-lo aqui conosco. É professor de Processo Civil de pós-graduação no Instituto Romeu Bacelar e outras instituições. É conselheiro titular do Conselho Seccional da OAB do Paraná, sócio fundador da VGIP Advogados, foi membro consultor da Comissão de Reforma do Código do Processo Civil do Conselho Federal da OAB e é coordenador geral da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, da ABRADEP. Então, temos também outro especialista em eleições aqui. Luiz Fernando, eu vou começar com você, pedindo para que você nos dê um cenário assim, de como é que começa esse processo eleitoral esse ano. Né? O que acontece a partir de agora? Como é que saem os candidatos? Os partidos fazem... Como é que eles fazem para escolher os candidatos? Qual é o processo? Bom, primeiro agradeço, Silvio, o convite. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema, que realmente entra no cenário político. Nós temos um ano de eleição, e o prazer é ainda maior por estar ao lado da minha amiga, que tem a minha eterna admiração, Vânia Aieta, minha professora de todos nós que advogamos na área de direito eleitoral. Bem, o calendário, a eleição é um processo, tem um processo eleitoral que começa com um calendário que o próprio Tribunal Superior Eleitoral divulga. Começa com a escolha dos candidatos em convenções partidárias, entre dia 20 de julho e 5 de agosto. Mas para participar das convenções partidárias, você precisa estar filiado a um determinado partido político, né? Com 6 meses de antecedência em relação à eleição. Você tem que estar com o teu domicílio eleitoral fixado também, com 6 meses antes. Nós temos, nesse ano, a novidade das federações partidárias, que também devem estar estabelecidas até o começo de abril, e nós temos uma discussão de quem pode ser candidato. Entra em cena a figura da lei do ficha limpa, e o Supremo tem um julgamento marcado para agora, no começo de fevereiro, que vai discutir uma forma de contagem do prazo de quem está inelegível e quem não está inelegível. É uma figura da detração, uma figura técnica, mas a rigor é se o prazo vai ser maior ou menor. Então, nós entramos em 2022 com duas novidades que impactam diretamente
na escolha dos candidatos. A primeira delas é saber quem pode ser candidato. E o Supremo vai dizer quem é que pode e quem é que não pode nesse julgamento. E depois, a estreia das federações partidárias, que nunca existiram no Brasil. E pela primeira vez entra em cena essa figura da federação, que é muito diferente da coligação que havia antes. Os partidos se reúnem, mas ficam juntos nos 3 níveis, federal, estadual e municipal, por 4 anos, e nenhuma federação até agora conseguiu ser firmada, dadas as particularidades da composição política envolvidas na composição de uma federação. Portanto, nós temos um ano muito animado, com muita coisa para acontecer e muita coisa nova para acontecer. Além de tudo que a gente vai falar durante a sequência do nosso debate aqui, mas eu diria que será um ano diferente, um ano eleitoral diferente dos anos anteriores. Muito bom. Quer dizer, então, que nós vamos ter candidatos escolhidos em julho, é isso? De 20 de julho a 5 de agosto. Tá. E aí começa a propaganda? Como é que é, Vânia? E como é que o Brasil vai ficar sabendo dessas escolhas, desses candidatos? Depois das convenções, né, Luiz? Eles vão, né, aclamar os candidatos, e aí tem o período do registro, né? Os candidatos só são oficialmente apresentados com o registro de candidaturas. Aí sim começa a campanha, vamos dizer assim, propriamente dita, né? Com a oficialização das candidaturas através do registro na Justiça Eleitoral. É aí que eles vão começar a gastar os 4,9 bilhões para o fundo eleitoral? Para gastar não é tão fácil assim. Ele precisa estar registrado, precisa estar com a conta aberta, precisa estar com o CNPJ de candidato tirado. E às vezes, sabe, o Luiz Fernando também pode falar um pouquinho sobre isso. Eles demoram um pouco, né, nesse caminho aí burocrático, e acabam ficando emperrados e não conseguem começar, de fato, a campanha eleitoral, porque hoje é uma coisa interessante, né, para o cidadão comum, que às vezes não tem ideia disso, há todo um aparato burocrático, Silvio, nas eleições, de contador, de advogado, né? Há toda uma infraestrutura, né, que ampara obrigatoriamente por lei o candidato, que se ele não tiver, ele não consegue ser candidato até. Luiz Fernando, aqui tem uma dúvida. Quando você cria um fundo eleitoral e atribui à direção dos partidos a gestão desse fundo, proporcionalmente ao tamanho de cada um, você não está favorecendo quem já é deputado, quem já é parlamentar, para continuar aí? As lideranças do próprio partido? Como é que eles vão fazer concorrência com quem não tem esses recursos disponíveis? Não é desigual? Mais desigual, impossível. Tanto que eu tenho dito, e reforço aqui, e vai ficar gravado, que nós teremos em 2022 o menor índice de renovação da Câmara dos Deputados da história. Né? O menor índice, vou repetir, de renovação da história. Por quê? Primeiro, pelo tamanho do fundo. Né? Nunca tivemos um fundo desse tamanho. Esse fundo gerou, desde que foi criado, um círculo vicioso terrível. Porque, como a composição da distribuição do fundo se dá fundamentalmente, embora haja outros critérios, se dá principalmente em razão do número de deputados, os partidos começaram a investir basicamente em deputados. Os partidos não têm mais nenhum incentivo para lançar candidatos majoritários, tanto que muitos não lançam candidato a presidente da República, a governador, senador, não interessa, interessa eleger deputados. E como nós temos muitas siglas, se vocês olharem para os partidos políticos nos estados, cada deputado tem o seu partido. À exceção de alguns partidos mais estruturados, programática e ideologicamente, sem elogio ou crítica, mas apenas uma revelação da realidade, como, por exemplo, o PT, o PCdoB, a Rede, a rigor, os partidos mais fisiológicos estão nas mãos, vou ressalvar também o PDT, mas os partidos mais fisiológicos estão nas mãos dos deputados federais nos estados. Então, vejam o que esses deputados federais têm. Eles têm esses 5 bilhões que eles vão distribuir entre eles. Estima-se aqui que um deputado federal tenha entre 3 e 4 milhões para gastar na campanha eleitoral, mas antes disso,
ele teve, em 2020, a prerrogativa de distribuir o fundo partidário nas eleições municipais para os prefeitos, seus aliados. Então, ele já despejou uma quantidade enorme de dinheiro público do fundo para os prefeitos, seus aliados, segundo critérios que ele mesmo define, porque ele tem o seu partido, tem o partido para chamar de seu em cada um dos estados. E, além disso, ele teve o maior volume de emendas distribuídas na história do país. Portanto, ele tem emendas parlamentares para esses municípios, onde ele faz voto, dinheiro do fundo partidário para os vereadores e prefeitos desses mesmos municípios, e agora um caminhão de dinheiro para gastar na campanha nesses mesmos municípios. Um outsider no Brasil, para se eleger deputado federal, é um herói. Claro que em 2018 houve uma virada, uma onda, que já acabou em 2020 e não vai existir em 2022. E ali era um fenômeno, né? Substancial. Ali. Né? Agora, na política do dia a dia, na rotina, o sistema está viciado por esse círculo vicioso, e eu diria que é um círculo vicioso com externalidades e consequências muito brutais para a democracia. A Câmara dos Deputados está impenetrável pelo vasto dinheiro público distribuído pelo fundo partidário, pelo fundo eleitoral e pelas emendas. Ô, Silvio, eu gostaria de te dizer que este diagnóstico antagônico, né, foi alertado, né, por nós há tempos atrás, quando houve a mudança do modelo do financiamento. Tanto eu, no Rio de Janeiro, como o doutor Luiz Fernando no Paraná, somos conselheiros da Ordem dos Advogados. Mas eu não tenho nenhum, né, problema de dizer de público que a OAB errou violentamente, e nós, à época, lutamos muito contra isso, no que tange aquela ação que motivou, né, pelo Supremo Tribunal Federal a mudança no modelo de financiamento no Brasil, que era misto, para um modelo de financiamento totalmente público. E a nossa preocupação, Silvio, nunca foi valores, né, que estava se gastando muito dinheiro, que era dinheiro público, até porque penso que a democracia é um dinheiro bem gasto. O problema nosso não era a questão dos valores, embora as cifras sejam impressionantes e significativas. Mas tanto eu quanto o doutor Luiz Fernando, conhecedores profundos, né, de como a rotina, a própria topografia de um partido político por dentro, como se dá as relações de poder. Uma coisa é você chegar e postular, em tese, teorias, né, muito bonitas, sem conhecer na prática como funciona um partido político. Com a licença aí dos colegas, né, que encaminharam essas postulações, mas a verdade foi essa. Agora, nós sabíamos que isto geraria um processo de oligopolização, ou seja, o poder dentro dos partidos, internamente nos partidos, ele fica concentrado nas mãos e, sobretudo, nas mãos dos dirigentes nacionais. Nem os dirigentes regionais e municipais conseguem gerir seu próprio dinheiro. E aí você vê só, nós conseguimos alguns ganhos, né, legislativos de destinação de dinheiro para as mulheres, para negros, mas o dinheiro não chega, Silvio, não chega no destinatário, porque os partidos fazem maquiagens muito bem feitas para burlar os próprios ganhos legislativos, né, que a sociedade teve. Eu vou te dar o caso, por exemplo, de uma cliente que eu tive no Rio de Janeiro, na eleição municipal passada, jovem, preta, mulher, candidata majoritária no município de expressão, e ela foi receber uns trocados na sexta-feira, Silvio, às 4h30 que antecedia a eleição do domingo. Quer dizer, era para não ajudar mesmo, até porque
a fragilidade dos partidos, não é, Luiz Fernando? Muitas vezes as relações de poder, os grupos de poder, eles se dão independente dos partidos. Você pode ter, por exemplo, um grupo de poder em que o deputado está num partido, o outro no outro, entendeu? E eles operam, né, em favor um do outro, independente até dos seus companheiros, dos interesses internos dos partidos. Então, um dos problemas que eu destacaria nessa eleição ainda é a questão do dinheiro. Quando o modelo de financiamento mudou, Luiz Fernando, alguns clientes meus, tubarões da política, chegaram a comemorar como se fosse um carnaval. E aí eu pensei no meu silêncio, Silvio, se está muito bom para eles, não está bom. Mas então, para os outros. Deixa eu entrar nisso para colocar uma pitada de polêmica nessa conversa, né? Eu, na minha opinião, acho que deveriam acabar as emendas parlamentares todas, não sobrar uma emenda, nem de relator, nem de parlamentar, porque é uma maneira de desviar das políticas públicas, das prioridades de governo, né? E favorecer clientelas eleitorais, assim como acabar com o fundo eleitoral. Por que precisamos ter um fundo eleitoral? Por que as pessoas não podem competir naquela disputa de bater de casa em casa e começar a fazer de novo campanha na rua e convencer as pessoas a ter programas a aderir, né? Silvio, a gente não pode vilanizar, só um instantinho, o financiamento privado. Não, mas então, aí eu ia chegar também. Transparência, né? Na minha opinião, empresa não vota. Empresa não é cidadão. Não é? Eu acho que está errado atribuir um valor ao capital, né, dizendo que ele também é constitutivo da nossa sociedade. O capital é representado por pessoas, por proprietários. Esses votam. A empresa não tem direito a intervir na democracia. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Mas eu queria fazer uma ponderação com você sobre isso. A questão das empresas, quando a gente pensa nisso, pensa sempre nas grandes corporações, na Odebrecht da vida e tal. Agora, você pode ter, né, um vereador numa campanha municipal que ele é impedido de receber, por exemplo, uma ajuda de R$500 mil do dono da padaria, ali do municípiozinho dele. Você está entendendo? Do dono da padaria ele não é pedido. O dono, pessoa física, pode fazer isso. Sim, mas o que eu digo é o seguinte, essa questão de você chegar e impor única e exclusivamente o dinheiro público, né? O doador pode fazer a campanha, a doação privada. Veja, por exemplo, nos Estados Unidos, o pessoal na campanha do Obama doando $1, $10 e tal. Eu já tive que fazer defesas no tribunal até da irmã que doou R$30 mil para a campanha de um irmão. Porque eles disseram, mas o que motiva a senhora a dar o dinheiro? Além de ser irmão dela, mas, por exemplo, às vezes a pessoa quer exercer a sua participação política dando dinheiro, né, Silvio? Não tem tempo para ficar panfletando, para fazer outras iniciativas e dar o dinheiro. O que eu hoje fico muito impressionada, além do derrame de dinheiro público, é exatamente o modo como este dinheiro público está sendo destinado. É aí que mora o problema. Eu não contestaria nem ser o dinheiro público, mas como ele está sendo destinado, você não tem nenhum tipo de controle maior. E o novo Código Eleitoral, ele minorou até os mecanismos de controle da prestação de contas dos partidos políticos. Hoje o cara, né, dirigente partidário, presta contas na Receita e está tudo bem. Né? Eu acho que, em se tratando de dinheiro público, que enquanto foi dinheiro de doador privado, para eu, militante de um partido, vou lá, dou R$1.000, é problema meu e do partido. Mas a partir do momento que existe dinheiro público, todo o dinheiro público tem que ser auditável, todo o dinheiro público tem que ser controlado, fiscalizado. Botou dinheiro público, não dá para ter esse laissez-faire todo dos caras fazerem o que querem. Fernando, esse dinheiro é controlado? Oi?
Eu estou tentando equilibrar um pouco a conversa. Estou perguntando para o Luiz Fernando se esse dinheiro público é controlado de fato. Já houve sanções anteriores assim que mostram que já tem gente caçada no Brasil por utilização indevida desses recursos. O TSE cada vez mais foi aprimorando a sua capacidade de fiscalizar esse dinheiro, né? Mas eu queria mencionar uma observação importante em relação, primeiro, ao tamanho do fundo, né? Nós gastamos por ano no Brasil 30 bilhões de reais com o déficit dos militares, da previdência dos militares. São 300 mil militares, consomem 30 bilhões por ano. Então, o dinheiro do fundo é grande, mas é coisa como 2 meses do déficit da previdência de 300 mil militares no Brasil. Segundo lugar, os americanos discutiram há 10 anos, há 10 ou 11 anos, o governo Obama, na Suprema Corte, julgamento por 5-4, se eles liberavam ou não liberavam o financiamento das empresas. O que é que disse a Suprema Corte por apertada maioria? Ora, no mundo capitalista, as empresas têm o direito de influenciar o resultado eleitoral. E não se influencia o resultado eleitoral sem dinheiro. Então, eu compartilho dessa ideia. Eu acho que no mundo capitalista em que vivemos, as empresas podem interferir. Mas volta o modelo antigo? Não. O modelo antigo era horrível. O modelo antigo era o dinheiro do BNDES na JBS, que parava no financiamento da campanha bilionário. Tem que ter limite nominal. Tem que prestigiar a doação da padaria, que a Vânia menciona. Ou seja, pequenas doações das empresas com limite nominal, as pessoas físicas doando também, e todo mundo influenciando, coibindo o abuso através dessa estipulação de limites. Ou seja, pode doar até 100 mil cada empresa, e não 1 bilhão como a JBS, que era financiada pelo BNDES. Né? E aí nós temos uma distribuição mais democrática dos recursos, porque daí quem decide para onde vai o dinheiro não é o dirigente partidário encastelado na direção há 20 anos, é o dono da padaria, é o sujeito da esquina, e aí a gente democratiza essa distribuição. A OAB errou feio, e o Supremo errou também o Supremo ao embarcar num discurso falso moralista, em que as eleições estariam livres na disputa, na isonomia, se acabássemos com as doações das pessoas jurídicas. Primeiro que não é lugar para decidir isso no Supremo. Quem tinha que discutido isso foi no Congresso. O Congresso foi a reboque do Supremo. Foi na arena correta, né, Luiz? Né? Então, eu quero dizer que é o seguinte, nós, a partir da decisão do Supremo, provocado pela ordem, equivocadamente provocado pela ordem, criamos um monstro do financiamento que hoje prevalece no Brasil, que não tem similar na história do Brasil, e não me parece que haja, a Vânia entende mais do que eu, no direito comparado, um sistema tão ruim como o nosso. Espero que o desastre de 2022, o desastre anunciado, a tragédia anunciada, seja um instrumento de catarse da mudança que se faz necessária para democratizar a disputa eleitoral no Brasil. Fernando, deixa eu aproveitar. Silvio, deixa eu só fazer um comentário aí em cima da tua preocupação. Eu percebi que a tua preocupação era o equilíbrio entre o capital e o trabalho, né? Sobretudo nessas doações aí de empresa. E eu queria te dar uma experiência que eu tive, que eu fiquei muito impressionada com aquilo. Em 2014, eu fui a um congresso na Noruega e fui apresentar um trabalho de financiamento de partidos políticos de eleição. E quando eu apresentei o trabalho e estava exatamente falando dessas mudanças que, na época, estavam ocorrendo no Brasil com a ação da OAB, uma coisa me chamou a atenção. Tinha gente do mundo inteiro, gente do leste europeu e tal, e as pessoas ficaram impressionadas dizendo assim, ué, mas por que sindicato não pode doar? Vocês no Brasil não permitem que sindicato doe? Aí eu disse assim, as empresas doavam, mas os sindicatos não doavam, e agora eles vão proibir a doação das empresas. Aí eles começaram a rir e disseram assim, ué, mas não era mais fácil também permitir que as categorias profissionais, os grandes sindicatos, pudessem fazer suas doações, você geraria um equilíbrio maior entre os financiamentos?
E aí eu fiquei pensando, por exemplo, uma costureira, né? Candidata aí no município de interior, o sindicato das costureiras não pode chegar e apoiar, por exemplo, as costureiras que são candidatas. Vânia, no Brasil, com essa desigualdade que nós temos, não há equilíbrio entre o capital e o trabalho. Com Os certeza. sindicatos não têm os recursos, e agora não tem mesmo, porque cortaram o financiamento. É verdade, com certeza. Para equiparar o financiamento das empresas. Eu acho que na Noruega talvez possa ser possível isso, mas no Brasil não. Mas eu queria voltar para o Luiz Fernando, perguntando a ele, você falou de partidos fisiológicos, não é? E você falou que a expectativa do Congresso é que ele seja pior do que é agora. O que é partido fisiológico e por que vai ficar pior? Uma vez perguntaram ao ex-presidente da Câmara, Ulisses Guimarães, o que ele achava do mandato que ia se iniciar no final de um determinado mandato. Fizeram essa pergunta para ele. Ele falou assim, eu não sei, só sei uma coisa, vai ser pior que o atual. O Ulisses já morreu há 20 anos e só piora. O Congresso vem perdendo qualidade e isso é um certo consenso. O partido fisiológico, Silvio, é um partido incapaz de se orientar pelo seu programa, pelo seu componente ideológico. O partido fisiológico é aquele partido que está no poder independentemente de quem esteja na presidência da República. O partido fisiológico, Silvio, é aquele partido que não tem base partidária, em que é dominado pela direção, respaldada em nenhuma democracia interna. O partido fisiológico é o partido que se orienta para se estar ou não estar no poder nos cargos que recebe, na capacidade que tem de receber as emendas parlamentares. O partido fisiológico é tudo de ruim que a gente vê todo dia no jornal. Eu, como advogado, não vou carimbar partido a partido, mas quem assiste à cena política sabe muito bem a diferença entre o partido que se orienta pelo programa, pelo seu componente ideológico, e aquele que se orienta apenas por esta visão mais pragmática, como se o exercício do mandato ou a direção partidária fosse dirigir uma empresa qualquer. Vânia, um desafio para você. Vamos ver como é que você trabalha essa questão, né? Quer dizer, nós vivemos numa sociedade branca, machista, hierárquica, patriarcal, racista, não é? Que estamos assistindo todos os dias às violências que são praticadas contra essas maiorias que são chamadas de minorias, que são as mulheres, que são os negros, que são, enfim, né? Quer dizer, no Chile, por exemplo, se conseguiu uma constituinte paritária, 50% de mulheres, 50% de homens. Um governo efetivo agora paritário, não é? Quer dizer, e aqui nós só vemos homens brancos, velhos, com as suas gravatas e com mandatos 3, 4, 5, até 8 mandatos seguidos. Você acha que a questão das cotas vai poder valer num cenário desse? Cota para negro, cota para mulher? O que a gente vê é muita burla às cotas. Nas cotas de mulheres, nós tivemos várias ações, inclusive por iniciativa do Ministério Público, denunciando as fraudes que ocorriam, né, nas cotas de mulheres. O pessoal registrava a telefonista do partido, a faxineira, eram candidatas fictícias, né, só para cumprir ali o exigido. E aí, evidentemente, veio o antídoto, né? Ações, né, robustas, que muitas vezes faziam cair, né, até muitas vezes com alguma injustiça, a chapa inteira, para, de certa maneira, gerar um alerta aos dirigentes partidários de que eles precisariam começar a cuidar da questão das mulheres dentro dos partidos. Eu, como advogo até para vários partidos diferentes e tal, eu comecei a ver na prática que esse medo, Silvio, gerou algum tipo de providência favorável. Não vou dizer que a coisa mudou do dia para a noite, mas, mal ou bem, no campo das mulheres, os partidos políticos, independente de qualquer corte ideológico, não só os de esquerda, mas também os conservadores, começaram a investir, até porque eles tinham
recursos com verba carimbada para esse propósito, a formação das mulheres, a qualificação das mulheres, e isso você vê em todos os partidos esta providência. A minha preocupação no caso dos negros agora é também, e a gente, é muito complicado isso, porque a gente não pode fazer tribunal da raça, né? Dizer quem é preto, quem não é, né? Mas nós assistimos há pouco tempo na OAB, né, um problema parecido. Nós conseguimos, né, a cota, né, para mulheres e também 20% para pretos, e você tem ali, ô Silvio, muito conselheiro visivelmente branco dizendo que era preto, né, para poder ganhar a vaga no conselho, né, o que é uma vergonha. Então, eu acho que é todo um construído também da sociedade vigilante. Agora, por que resolveu na OAB? O Jornal Globo foi, botou fogo no parquinho, mostrou, né, os escândalos, colocou os nomes, aí as pessoas, num instantinho, disseram, não, foi erro, que erro de digitação, errou na hora de marcar e tal, aí conserta rapidinho, né? E, da mesma maneira, os partidos vão ter, né, que tomar essas providências. Hoje há um dispositivo legal que premia, né, eleitoralmente os partidos, não é, Luiz Fernando, que conseguem eleger, de fato, mulheres. Né? Então, isso acho que é um gap, porque, de qualquer maneira, ainda que a mulher eleita, eu vou lembrar aqui de uma falecida deputada do Rio de Janeiro, muito querida de todos da classe política, a deputada Eloneida Stuart, que ela dizia, eu não sou mulher marida. O que é a mulher marida, Silvio? É aquela que está sendo candidata porque é esposa, né, do político, a outra porque é filha do político, né? Mas mesmo essas, mal ou bem, que não sejam self-made woman, né, elas ainda assim, né, tendo, né, uma oportunidade, um espaço, não deixa de ser um ganho, né? Por mais que, evidentemente, nós desejemos, né, mulheres que tenham uma trajetória própria. Não, eu estou de acordo. Há ganhos, é o movimento da sociedade civil, né, que vai pressionando para ir transformando essas questões. Né? Agora a gente já está começando a levantar a questão até dos indígenas, né, terem oportunidade. Sim. E veja que na Constituinte chilena tem até um número de reservado. 7 indígenas estão lá para representar os interesses deles. Quer dizer, esse ano vai ter eleição no México, as regionais no México, e você tem todo um movimento dos bolsões indígenas para candidaturas. Maravilha. Luiz Fernando, eu vou trazer para você o tema das fake news, né? Quer dizer, que é o seguinte: na eleição passada, em 2018, por exemplo, o presidente atual não teve nos debates da televisão, né? Não fez campanha desse jeito e ganhou usando as redes sociais e centenas de milhões de mensagens de fake news. Isso o próprio Tribunal Superior Eleitoral identificou, né? O que aconteceu foi que o Supremo não resolveu levar à frente esse tipo de análise. Nós vamos ter fake news de novo nessa eleição, não vamos? Tem o Telegram, que tem 50 milhões de brasileiros dentro, que não está controlado, e tem uma possibilidade do exterior haver a emissão de fake news para o Brasil. Como é que vocês estão vendo isso? Olha, primeiro, antes de responder isso, quero fazer uma observação importante sobre a eleição chilena, que é bacana, porque muita gente confunde cota de gênero com cota de mulher. E aí muita gente diz o seguinte, não, eu sei que é cota de gênero, mas a rigor as mulheres é que são protegidas. No Chile, as mulheres que tiveram que devolver 10 ou 11 vagas, agora na eleição da Constituinte, porque fizeram mais votos do que os homens. Então, a paridade no Chile protegeu os homens. Então, é cota de gênero, sim. O Brasil está tão distante da realidade chilena que ninguém entende aqui como é que a cota de gênero é cota de gênero, sim, e não cota de mulher. Feito esse registro, eu quero falar que este, Silvio, é um dos grandes desafios da eleição de 2022. Você disse bem, tem 50 milhões de brasileiros com o Telegram. 50 milhões de brasileiros com o Telegram. Isso significa dizer que se nós não tivermos o Telegram incluído, né, nesta regulação, nós temos um campo sem lei.
em um campo enorme sem lei. Antes das redes sociais, antes da internet, a televisão a campanha era feita com comícios, né, com distribuição de impressos, as notícias de jornal, de rádio e televisão. Você imagina se o SBT é o tamanho do Telegram perto do WhatsApp, que é a Globo. Você imagina se o SBT dissesse assim, aqui no SBT eu faço o que quero, porque o registro do SBT está em Dubai e o dono é russo, e ele não vai responder a nenhuma determinação do Tribunal Superior Eleitoral. Nós destacaríamos um espaço muito importante da disputa eleitoral para ficar sem nenhum controle. E a eleição, a Vânia, que conhece muito mais do que eu esse tema, sabe que no mundo inteiro o processo eleitoral é hiperregulado. Aqui no Brasil até é um exagero. A gente decide o tamanho do adesivo, o tamanho do cartaz, o que pode, o que não pode, num grau de detalhe que não faz nenhum sentido. Mas é assim, em maior ou menor medida, no mundo inteiro. Como é que podemos ter um espaço tão grande sem nenhuma regulação? Nem autorregulação, nem regulação. E nem autorregulação regulada, como os alemães fizeram lá com a internet nas eleições. Eu diria, para terminar isso, que é preciso reconhecer, para usar uma expressão da nossa amiga Aline Osório, que mudou o ecossistema da eleição. O ecossistema da internet que elegeu o Bolsonaro. Quando nós começamos a eleição de 2018, o Alckmin era o franco favorito. Hoje tem muito engenheiro de obra feita dizendo que sabia que o Bolsonaro seria o presidente da República por conta do antipetismo. Mentira, não sabiam. Mentira. Mas quem mais entende de eleição no Brasil é o Centrão. O Centrão fareja poder. O Centrão foi inteiro com o Alckmin, porque o Alckmin tinha a maior estrutura partidária, a maior capilaridade nos estados, o maior tempo de televisão, o maior fundo partidário, a maior capacidade de arrecadação. O Alckmin fez 4%. Repetiu a votação do doutor Ulisses em 89. Luiz Fernando, e muito político profissional caiu de 4 e não se elegeu. Exatamente. O Bolsonaro ganhou a eleição, certo? E o Bolsonaro, que era tão improvável, que recusou o convite de ser vice, Magno Malta, que não se elegeu senador pelo Espírito Santo. Bolsonaro mostrou que mudou o ecossistema e mudou para um mundo perigoso. Está bem retratado no livro Os Engenheiros do Caos, do italiano que me foge o nome, Giuliano alguma coisa, que mostra o movimento 5 Estrela na Itália, mostra o Brexit, que está também no Cambridge Analytica, num documentário do Netflix, mostra a eleição do Trump e faz muitas observações em relação ao Bolsonaro. O TSE fez um movimento muito bom para que a gente mude a forma de controle de 18 para 22, mas ainda estamos no campo do desconhecido. E no campo do desconhecido pode surgir o movimento 5 Estrela com o Beppe Grillo, na Itália, que é uma anomalia política, e outra anomalia política chamada Jair Messias Bolsonaro. Que saudades das eleições analógicas. E olha, Silvio, ainda tem uma outra questão. Você vê, você ainda tem o lobby das plataformas. Elas estão um pouco mais serenas, né, aqui no Brasil, nas últimas eleições, porque houve toda uma iniciativa pujante do Tribunal Superior Eleitoral para, de certa maneira, elas trazerem algum tipo de colaboração. E nas últimas eleições, tanto na de 20 quanto na de 18, elas começaram a ser mais parceiras do Tribunal Eleitoral. No caso do Telegram, há toda uma grita, né, de que está se fazendo uma tentativa de censura, que a natureza do Telegram seria tão somente, né, uma ferramenta de mensageria. Mas não é bem assim. Como é que uma ferramenta de mensageria leva 250 mil replicações e tal? Isso não é mensageria, né? Isso é todo um instrumento, né, de organização de uma campanha, né? E aí o ministro Barroso, né, ele não pediu informação de usuário, ele não requisitou informação nenhuma. Eles não podem dizer que houve qualquer tipo de iniciativa, vamos dizer assim, de censura da Justiça Eleitoral. Ele quis fazer um primeiro contato, né, de forma amistosa, mostrando que eles queriam criar um certo congraçamento com o Telegram,
E o que aconteceu? O cara ignorou. As pessoas simplesmente ignoraram. Então, eu vou usar uma palavra forte aqui, mas nós estamos diante de um problema até de segurança nacional. A partir do momento, né, que uma plataforma como essa, que já é criada desde a sua estrutura, na sua própria organização, para não ter nenhum tipo de controle, isso mundialmente se torna um problema, e vários países estão combatendo o Telegram, e que se nega, mesmo não tendo nenhum escritório de representação no Brasil, a qualquer tipo de interação com o poder judiciário do Brasil, o que eles querem? Eu vou dizer uma coisa para vocês, particularmente, se eles não tiverem qualquer tipo de interação ou resposta a um tempo de segurança, eu sou a favor que o Poder Judiciário brasileiro decrete a suspensão do Telegram até o término das eleições. Muita gente vai gritar, dizer, minha censura e tal. Não é não. É uma questão de segurança nacional, porque nós estamos aqui protegendo a democracia do país. Eles não estão sequer respondendo ao Poder Judicial. Tá ótimo. Eu também tenho uma desconfiança pela articulação de algumas redes internacionais da ultradireita, o The Movement com o Steve Bannon e o Vox da Espanha, o próprio Trump nos Estados Unidos e a sua rede, de que a gente possa sofrer interferências nas eleições vindas massivamente de fora, não é? E isso, vamos ver como é que a nossa justiça eleitoral, em qualquer instância, pode trabalhar. Mas é um fato possível, não é? Tá, é verdade, é verdade. A gente estava falando aqui de um problema macro. Se você me permite, vocês estavam falando da fake news. A preocupação, quando a gente fala da desinformação, não é com a nossa tia ali no Facebook falando uma bobagem, comentando uma mentira. Mentira sempre teve em qualquer eleição no mundo da política, desde que o mundo é mundo, né? O indivíduo ali, isoladamente, postar alguma coisa, mesmo que seja de discurso de ódio, sabe, Silvio? Ele tem o direito da liberdade de expressão de fazer aquilo. Porém, nós temos que ter mecanismos de responsabilização do que as pessoas dizem. Porque amanhã, Silvio, eu posso estar fazendo uma ameaça de morte para você, uma ameaça de estupro. Tem as milícias digitais, que eu até falei que hoje é um tema da minha maior preocupação, porque essas milícias digitais, elas estão organizadas para o cometimento de crimes. Não é só uma questão de liberdade de expressão. Então, se você é ofendido como jornalista e eu sou a sua advogada, eu tenho que ter um mecanismo, um meio de solicitar à plataforma a identificação da pessoa que te fez uma ameaça. Veja aquela jornalista ali que sofreu ameaças terríveis, né? No ano passado, que houve toda uma grita nacional em favor dela. Então, vejam só, o advogado ele precisa ter condições. Se eu vou defender o Silvio, eu preciso saber quem é a pessoa que está por trás daquela ameaça, como eu posso chegar nela, para que eu possa ingressar com a ação judicial e, respeitando-se o devido processo legal, a gente tome alguma providência. E aí, o cara diz assim, mas eu tenho o direito de ter um avatar. Beleza, você pode ter o avatar que você quiser, mas a plataforma tem que ter o registro verdadeiro, né, de quem está por trás daquele avatar. Até porque robô não vota, robô não tem direito fundamental. Nós temos que pensar nisso, né? Tá certo. Luiz Fernando, as redes sociais são uma novidade, mas o controle das rádios e televisões regionais não são, né? Já existem vários levantamentos que demonstram que você tem políticos no Congresso, você tem políticos nos governos de Estado que controlam esses meios de comunicação, que são concessões públicas, né? E fazem campanha eleitoral para si usando essas concessões públicas. Isso não deveria ter sido proibido? Bom, registros históricos de quem tem já menos juventude a apresentar. O Collor
né, é dono, e era dono, quando foi candidato a presidente da República, já era governador de Alagoas, da Globo de Alagoas. O Antônio Carlos Magalhães era quem comandava a Globo da Bahia. E assim nós vamos, em cada estado, havia, em boa parte, esse controle. Além das rádios, né? Vamos lembrar também, aos menos jovens, que a votação que garantiu 5 anos de mandato ao governo Sarney se deu na barganha da entrega de concessões de rádio aos deputados, casos famosíssimos. Né? Caso dos 5 anos, né, Fernando? 5 anos do Sarney. Então, veja só, tem esse problema, né, que é essa concentração. Mas essa concentração, né, o PT sempre brigou muito contra a concentração, sempre ameaçou fazer a democratização dos meios de comunicação, mas essa democratização se deu independentemente dos movimentos parlamentares, se deu com a internet, a verdade é essa. Né? Então, hoje está aí o Telegram, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o Twitter. Essa foi a democratização dos meios de comunicação. O Congresso não deu conta de resolver isso antes que mudasse o ecossistema. Mas esse ecossistema, aliás, o Fachin tem uma passagem bacana, no julgamento agora que teve no TSE, ele disse o seguinte sobre liberdade de expressão, lembrou um julgamento de 1919 da Suprema Corte Americana, que dizia o seguinte, negócio de liberdade de expressão nunca deu liberdade para o sujeito gritar num teatro lotado é fogo, de forma falsa e causar pânico. Então, a liberdade de expressão tem os seus limites. E um dos limites da liberdade de expressão está na regulação da campanha eleitoral. Não pode ter espaço sem lei. Do exemplo do SBT. O SBT não poderia dizer, numa eleição de 20 anos, olha, em nome da liberdade de expressão, eu não cumpro ordem do TSE, ninguém me intima de nada. O Telegram é o SBT de 20 anos. Eu quero dizer isso só para complementar, um detalhe. Eu disse que isso aí gerou a anomalia política que é o Bolsonaro. Não é anomalia política, não, isso não é uma... Não descredencia o eleitor do Bolsonaro, propriamente, nem o próprio Bolsonaro. Estou dizendo que ele é um outsider. Ele revelou para a normalidade vigente das eleições que havia algo diferente. Ou seja, alguém que poderia ganhar sem tempo de televisão, sem financiamento, sabendo explorar bem esse novo ecossistema da internet, das redes sociais, da disseminação das notícias falsas, não necessariamente por ele, Bolsonaro, como disse o TSE. Então, e nesse aspecto é que ele é uma anomalia. Nós não podemos, enfim, demonizar o eleitor brasileiro, porque foi uma escolha com a qual não concordamos. A democracia é assim mesmo, não é concurso público. Uhum. Então, Vânia, eu tenho uma outra coisa que para mim é uma dificuldade, é saber, por exemplo, de parlamentares que estão no 6º mandato, no 7º mandato, virou meio de vida, né? Quer dizer, virou profissão ser parlamentar, né? Como que é isso? Não tem que botar um limite? Porque senão ele vai criando o seu ecossistema de proteção e fica lá para sempre, né? Eu discordo, eu creio que não. Né? E no mundo inteiro você tem parlamentares que fazem uma carreira, uma vida inteira na política, no parlamento. O parlamentar de primeiro mandato, se ele não toma cuidado, Silvio, ele chega lá no Congresso e ele passa desapercebido. Porque até ele tomar corpo de toda aquela engenharia do processo legislativo, do regimento interno da Câmara, do Senado, quando ele viu que ele está começando a aprender a engatinhar, acabou o mandato. E o primeiro mandato é sempre muito fácil de ser obtido. A cada mandato subsequente, a eleição vai ficar mais difícil. Eu fui advogada na minha vida de parlamentares de 9, 10 mandatos, e te digo, é sempre um trabalho, né, contínuo, né, independente de que cor ideológica tinham, mas um trabalho contínuo muito forte. Eu te digo com muita segurança que se o cara não é um bom parlamentar, ele não consegue essa faceta, né, de conseguir tantos mandatos assim. Num dado momento, ainda que o cara seja bancado por uma oligarquia daquelas pesadas, ele vai sair, aí vai ocupar um cargo de ministro, ele vai ser candidato a prefeito, né? Ele tem algum tipo de ruptura para depois voltar.
mais renovado. Agora, a sequência continuada de mandatos exitosos, não importa, né, de que partido seja, impõe um trabalho hercúleo e muita competência por parte do player. Muito bom. Gente, nós chegamos ao final do nosso programa. Essa conversa está boa, está animada, o tempo passa rápido. Eu queria pedir a vocês, a cada um de vocês, que dissesse assim, nesse cenário que nós estamos discutindo, qual é a recomendação que vocês fazem para os eleitores? Quem quer começar? Eu posso começar, o Luiz Fernando termina. Tá bom. Eu gostaria de dizer para o eleitor: investiguem a vida da pessoa que você vai votar. Todo mundo é muito bonito, né, quando se apresenta, né, como candidato, mas investigue a vida daquela pessoa, veja se aquela pessoa, né, tem algo a apresentar. E eu aqui não falo em currículo, não, Silvio. Às vezes tu pode ter aí um doutor que não tem nada a contribuir como representante do povo, e um trabalhador pode trazer muito ganho, né? muita vantagem, né? na representação para o eleitor. Então, investigue quem é aquela pessoa, se é uma pessoa, né, que respeitou suas bases, mesmo que seja um novato, se é uma pessoa bem intencionada, né, que está ali, né, cumprindo, né, as suas missões. Porque quando você vota em alguém, é como se você estivesse passando um cheque em branco para aquela pessoa, não é? E não vendam o seu voto, porque quem negocia o seu voto se torna um cidadão de segunda categoria. Se você vende o seu voto, aquele parlamentar ele não vai atender nem o telefone para você, porque ele não vai te respeitar, ele acha que já pagou a conta. Tá bom. Valorize o seu voto. Muito obrigado. Luiz Fernando. Eu quero concordar primeiro com a Vânia, mas antes quero dizer o seguinte: nós temos que primeiro reconhecer que não existe voto qualificado e voto desqualificado. Todos os votos são contabilizados da mesma forma, aquele que tem mais informação, aquele que tem menos informação, aquele que vota com menos informação não é um voto menos legítimo. A democracia é assim mesmo. Tem gente mais engajada, gente menos engajada. É importante se informar, como disse a Vânia. E, sobretudo, a Vânia foi bem em relação a informações negativas dos candidatos. O Kennedy ganhou aquela eleição do Nixon, em 60, nos Estados Unidos, uma propaganda de televisão curta que falava dos escândalos do Nixon e perguntava assim: você compraria um carro usado do Nixon? E aquilo, dizem os marqueteiros, foi determinante na eleição. Os latino-americanos, isso está constatado pela ciência política, fazem muito pouco propaganda negativa. Aqui no Brasil pega mal falar mal dos outros candidatos. Nós precisamos falar mal dos candidatos, falar muito mal, revelar o histórico desse candidato. Não adianta se apresentar bem, ter boas propostas e ter um histórico horrível que revela um futuro da mesma qualidade. Portanto, vamos aumentar na América Latina e no Brasil o nível da propaganda negativa. Isso filtra, isso higieniza a composição do poder do país. Muito obrigado. Eu quero agradecer a Vânia Siciliano Aieta e ao Luiz Fernando Pereira a sua brilhante contribuição ao debate, ao esclarecimento dos nossos eleitores, e agradecer também a você que nos assiste. Semana que vem tem mais. Obrigado a você, Silvio.